Olá, bem-vindo ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria, é claro, com Odisseia Academy, uma escola virtual de desenvolvimento pessoal. Toda manhã de sexta-feira, estamos aqui fazendo um pequeno resumo de um livro que pode abrir a sua mente e trazer alegria, a alegria do aprendizado. E o livro de hoje é um livro muito interessante, da Larissa Santos. O livro se chama De Onde Surgem as Ideias? De onde surgem as ideias? Bom, Larissa Santos é uma escritora, pesquisadora, uma palestrante especializada em criatividade. Ela tem um mestrado em neurociências. O livro é muito interessante porque ele aborda a criatividade, mas de uma maneira diferente. Nós sempre estamos condicionados a encarar a criatividade como um dom, como uma dádiva de pessoas geniais, de pessoas muito inteligentes. E aqui ela explora os aspectos comuns da criatividade. Todo ser humano é criativo. Todo ser humano pode desenvolver a criatividade. Portanto, a ideia do livro é como desenvolver a criatividade. De onde surgem as ideias? Ideias inovadoras, né? Bom, primeira coisa, ela vai dizer que as ideias surgem de um processo dinâmico. É como montar um quebra-cabeça. Esse processo envolve conexão de informações. Então, você precisa de estímulos internos e externos. Quando você dorme, o seu cérebro está fazendo conexões, está fazendo sinapses. Por isso que é importante dormir bem. Você acorda com novas ideias, com novas conexões. É importante conversar com pessoas, é importante aprender coisas diferentes, porque tudo isso vai contribuir para a sua criatividade. Então, a primeira coisa que ela fala é da incubação. O que é a incubação? Permita que durante o sono, que durante os momentos de relaxamento, de lazer, você tenha ideias. Porque são nesses momentos que a gente faz conexões. Já percebeu isso? Às vezes você fica debruçado sobre um problema. E aí quando você sai para passear, do nada surge uma intuição. Sim, é porque, e essa é a ideia interessante do livro, a criatividade é como uma poeira que precisa assentar, né? Aquilo precisa ser incubado. Você precisa de um tempo. As ideias criativas não são uma varinha mágica que você aciona e elas surgem. Não. Elas demandam tempo. E quando que a gente dá oportunidade para que essas ideias surjam? Quando nós estamos pensando em outras coisas. É quando você está numa atividade de lazer, é quando você está assistindo um filme, uma peça de teatro, é quando você está ouvindo uma música, é quando você está de férias, é quando você está dormindo. É nesse momento que há a incubação da criatividade. Muito interessante isso, porque é um recurso disponível para todos nós. Mas a gente precisa usar, né? Outra ideia é da divergência cognitiva. O que significa isso? A Larissa vai dizer que, quando você tiver um problema, você tem que pensar em várias soluções, não apenas em uma. Várias soluções. Porque isso força o seu cérebro a fazer conexões, força o seu cérebro a pensar em alternativas diferentes. Isso aumenta o seu leque. Se você fica pensando só no problema, você não vai encontrar a solução. Se você pensa em apenas uma solução, você fica preso a um caminho. Se acontece algo imprevisto, se aquele caminho que você imaginou para resolver o problema não se concretiza,
você se desespera. Então, a divergência cognitiva é várias soluções, por mais diferentes que elas sejam. Quando você faz isso, você amplia o seu leque e você começa a enxergar detalhes do problema e detalhes da solução que antes você não tinha pensado. Outro ponto da criatividade: exploração. Explore ideias. Converse com pessoas diferentes. Ouça prós e contras. O maior problema para a criatividade é quando você só escuta um tipo de pessoa, é quando você só lê um tipo de ideia, é aquele chamado fanatismo, aquele fechamento tão comum nos dias de hoje, especialmente com as redes sociais. As redes sociais só entregam aquilo que a gente busca, aquilo que a gente gosta. Então, ela, através dos algoritmos, ela faz um cálculo daquilo que você mais procura. E adivinha? Ela só vai te entregar o que é agradável para você. Isso é ruim, porque você precisa ser desafiado. Você precisa de ideias desafiadoras. Você precisa de ideias que coloquem em xeque suas crenças. Se você apenas lê, apenas assiste jornal, apenas escuta pessoas que vão confirmar aquilo que você acredita, você começa a perder criatividade. Você começa a ficar com a mente obtusa e começa a caminhar para o fundamentalismo, para o radicalismo, para o fanatismo. Então é preciso explorar. Mesmo as ideias que você considera mais estranhas, quando você se permite entender por que as pessoas pensam daquela maneira, de onde elas tiram fundamento para pensar daquela forma, aquilo amplia o seu raciocínio. Eu vou dar um exemplo simples aqui de exploração. Eu fiquei muito curioso para saber por que algumas pessoas alimentavam uma crença de que a Terra é plana. Fiquei curioso. Qual o fundamento que essas pessoas tiram para ter essa ideia? E quando eu fui ler sobre o assunto, fui estudar um pouco sobre isso, foi muito interessante, porque eu percebi que a descoberta de que a Terra não é plana foi feita na Grécia há muitos séculos atrás, há milênios. E esse grande filósofo grego utilizou um cálculo de trigonometria, um cálculo simples, de sombra e luz. Muito simples. Não precisa nem sair da Terra para descobrir isso. Apenas pelo Sol. A maneira como o Sol ilumina e como ele percorre e a sombra. Então foi muito interessante porque aquilo ampliou as minhas ideias, me fez ter uma empatia, um respeito, embora eu discorde totalmente da ideia do terraplanismo, mas eu entendo melhor onde está a dificuldade, onde que está a falha desse tipo de raciocínio. Explorar. Mas depois que você explora, aí vem o outro elemento, você precisa da síntese. Síntese é fundamental. Não adianta você ficar analisando se você não é capaz de reunir e chegar a uma conclusão. Quando você reúne, quando você consegue enxergar a situação como um todo, surge o insight, surge a ideia criativa. É daí que surgem as ideias. Então, esses são alguns elementos desse livro bem interessante, da Larissa Santos, De Onde Surgem as Ideias. O livro é prefaciado pelo Marcelo Gleiser, então é bem interessante, ela traz alguns elementos, traz algumas pesquisas, alguma coisa sobre as neurociências. É bem gostoso de ler
e vai te mostrar que ser criativo não é um dom, não é um talento, pode ser desenvolvido. E mais, nós temos que estimular nossas crianças e nossos jovens a desenvolverem a criatividade. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que exige decorar, exige apenas reproduzir, e as pessoas estão perdendo a capacidade de criar, de serem singulares, de colocarem o seu toque pessoal naquilo que elas fazem.